No começo dessa semana, eu fiz uma sequência nos stories para falar sobre aquela pintura do Rei Charles que gerou uma grande polêmica e, na minha opinião, uma polêmica desnecessária na internet. Como muitos de vocês comentaram, eu estou trazendo essa reflexão aqui novamente para que chegue a outras pessoas. Só para contextualizar, recentemente, o primeiro retrato oficial do Rei Charles após a sua coroação como rei foi revelado no Palácio de Buckingham e pintado pelo artista britânico Jonathan Yeo, conhecido por ter pintado diversas celebridades como o ator Kevin Spacey, a ativista e ganhadora do Prêmio Nobel a Malaya, a Nicole Kidman e o ex-primeiro-ministro britânico o Tony Blair. A pintura retrata um rei Charles se apoiando em sua espada, vestindo um traje militar vermelho que se confunde com o vermelho do fundo e que acaba por destacar não apenas o rosto do monarca, mas também as suas mãos. Segundo uma matéria veiculada no site da emissora britânica BBC, o artista tomou como referência a tradição dos retratos oficiais da realeza, evidenciado pelo traje militar e pela postura do rei na pintura, mas visando alcançar algo mais moderno, especialmente com a cor profunda e a presença de uma borboleta prestes a pousar no ombro do rei. Mas eu não estou aqui para fazer uma análise da obra. Na verdade, a reflexão que eu fiz nos stories e que eu trago aqui novamente é para fazer uma análise das análises que foram feitas sobre o retrato. Muita gente achando que a pintura é a perfeita representação do mal. A gente fazendo um malabarismo tremendo para enxergar até a imagem de demônios na pintura, invertendo a imagem, colocando de cabeça para baixo, espelhando a imagem no Photoshop, etc. Mas que fique claro que eu não estou querendo dizer que o tal retrato é uma obra de altíssima grandeza e grande complexidade intelectual, nada disso. Muito pelo contrário. Minha primeira reação ao ver o retrato foi de estranheza, mas a questão aqui é esse estardalhaço completamente desproporcional em torno do retrato. Eu vi pessoas dizendo que é o rei banhado em sangue, que é uma representação do rei no inferno e coisas do tipo. Ora, se é a representação do rei no inferno, o pintor foi muito mal sucedido porque o retrato é completamente descontextualizado e não há nada na tela que evidencie que ele esteja no inferno. Alguns de vocês que me seguem aqui até comentaram que é uma situação parecida com a que quase todos nós passamos na infância, quando se dizia que se reproduzisse o disco da Xuxa ao contrário, haveria ali uma adoração satânica, ou que a logo da Coca-Cola ao contrário dizia alô diabo, e muitas outras coisas que a gente já viu e até acreditou na infância e na adolescência. Veja, se você tomar como pressuposto que todas as imagens inseridas em traços abstratos, elas exercem alguma influência negativa sobre a nossa personalidade, você entra em um estado de automatismo deprimente completamente absurdo. Imagine a quantidade de rostos desconhecidos que existem em azulejos abstratos, em nuvens, nos tapetes da sua casa, na porta de madeira, em uma pedra de mármore, etc. Ah, mas o sujeito colocou aquela imagem ali de forma proposital. Tá, mas qual o efeito direto daquela imagem completamente imperceptível aos olhos sobre a sua personalidade, sobre o seu intelecto, sobre a sua vida espiritual, sobre a sua família? Efeito nenhum. Sim, porque se você assume que aquela imagem embutida tem efeito sobre você, por óbvio, as outras imagens abstratas que estão no dia a dia também estão te influenciando. Inclusive essa imagem abstrata no rótulo do shampoo Seda. Percebe como a coisa toda é uma completa neurose? Esse tipo de coisa dá até para relevar quando se é criança, mas não faz sentido em acreditar e ter medo disso quando se é adulto. Conferindo brevemente o portfólio do Jonathan, você pode ver que esse tipo de representação, essa forma de pintura, é uma marca do próprio artista. Veja, por exemplo, esse retrato de um veterano da Segunda Guerra feito por ele em 2015. Veja como o uniforme vermelho também se funde com as cores do fundo. Lembra a polêmica pintura do Rei Charles, né? É uma característica do retrato do Jonathan. Muita gente vê um monte de significado oculto na obra. Tá, vamos ponderar a razoabilidade das coisas. De que modo eu seria terrivelmente afetado por um significado oculto se ele é oculto por natureza, não é mesmo?